Meus queridos irmãos, graça e paz, tudo bem convosco? Graças a Deus, é uma honra muito grande poder retornar a esta igreja que nós aprendemos a amar, amamos os nossos queridos irmãos. Quero louvar a Deus nesta manhã pela vida do pastor Valdecir, um grande amigo, um homem de Deus, que nós aprendemos a amar e também a admirar. Quero louvar a Deus, porquanto nesta manhã, Deus nos concede esta oportunidade tão gloriosa, né? E haja vista que os irmãos estão em festa, amém, igreja? Os irmãos estão em festa, que maravilha, 31 anos de vitória. O diabo por muita das vezes bateu o pé e disse não vai. Jesus falou vai, e 31 anos que esta igreja está vencendo, Jesus salvando, curando, ampliando e dando vitória para a sua igreja. Louvado seja Deus. Abra a tua Bíblia comigo, no livro dos Salmos, Salmo de número 126. Parabéns ao grupo de louvor, como vocês cantam bonito, hein? Que maravilha! Que coisa boa, que bênção. Salmo de número 126. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se falavam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, e trazendo consigo os seus molhos. Tome assento. Quero vos falar nesta noite, nesta manhã, sobre foi como um sonho. Repita comigo: foi como um sonho. Maravilha. O livro dos Salmos, ele é um livro diferenciado, haja vista que ele é o inário do povo de Israel. Em várias passagens bíblicas, eu poderia recitar algumas aqui, em que personagens bíblicos adoram ao Senhor com salmos. O próprio Cristo, na última ceia, na última Páscoa, quando ele celebra a ceia, ele canta um hino. Talvez alguns teólogos dizem que possivelmente era um salmo, um cântico de Halel, e Jesus, ele apresenta um salmo. É interessante que quando nós olhamos para o livro dos Salmos, nós vamos identificar 150 salmos subdivididos em 5 partes. Nós vamos encontrar salmos de adoração, nós vamos encontrar salmos imprecatórios, nós vamos encontrar salmos de ações de graça, nós vamos encontrar os salmos messiânicos, que eu amo muito, e nós vamos encontrar também os cânticos de subida, ou os salmos ou cânticos de romagem. O que eram esses salmos? Esses salmos eles eram entoados enquanto o povo de Deus estão se deslocando para Jerusalém. Eles estão indo para a adoração, e no meio da sua jornada, no meio da sua viagem, eles vão salmodiando, eles vão adorando, eles vão glorificando, eles vão apresentando ao Senhor as maravilhas que Deus fez para com a vida deles.
aprendo muito desta manhã, que o nosso culto, ele não começa somente quando nós entramos por aquela porta. O culto começa em casa, o culto começa no meio da viagem. Levanta a mão comigo para o alto. Eu quero dizer algo para a tua vida nesta manhã. Enquanto você vinha para a igreja, você já vinha cultuando, você já vinha adorando, você já vinha celebrando. O Espírito do Senhor já estava contigo, está contigo, e recebendo o teu louvor. Eu vinha na pista e já vinha adorando, já vinha glorificando o nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos para este salmo exclusivo, ele retrata uma linda história, possivelmente uma das mais lindas histórias da Bíblia. E esta história retrata o dia da libertação, o dia que Deus colocou um ponto final no cativeiro babilônico. Deixa eu te explicar nesta manhã este fato histórico. Diz a Bíblia que Deus havia declarado, por causa da rebelião, coração duro, pela dura serviço daquele povo, Deus então estabelece que aquele povo seria levado cativo. Diz-nos a Bíblia Sagrada, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 25, e Deus fala com o profeta e diz: Jeremias, esta terra será desolada, esta terra será devastada, e 70 anos eu declaro que o povo irá para o cativeiro. Então diz-nos a Bíblia que no ano 605 antes de Cristo invadem Jerusalém, e daquela leva inicia-se então a primeira contagem. No ano 605 inicia-se o período declarado pelo Senhor, o período de 70 anos. Ah, que triste, parece que eu vejo, quando eu prego, eu vivo esta cena, parece que eu vejo aquela cidade sendo tomada, os muros sendo queimados, o templo invadido, os vasos sagrados sendo levados, e completamente o povo de Deus sendo levado cativo para o cativeiro, sendo levado como se leva um povo escravo, assim o povo de Deus estava sendo conduzido. Quando eu olho para o Salmo de número 137, eu encontro ali o que eles viveram em pleno cativeiro babilônico. Diz a Bíblia que junto aos rios da Babilônia nós nos assentamos e choramos. Nós chorávamos lembrando de Sião e dizíamos: ó Sião, aqueles, diz o Salmo, aqueles que nos levaram cativos, eles diziam: canta-nos um hino de Sião, canta um hino de adoração ao vosso Deus. E diz a Bíblia que aqueles judeus que ali estavam, o povo de Deus, eles falavam assim: se eu cantar um hino do meu Deus no meio desta terra, que a minha destra, que a minha habilidade de músico, que a minha destra perca a sua destreza, perca a sua habilidade. Se eu cantar aqui um hino que nós cantávamos em Sião, que a minha língua se apegue ao meu paladar, ao céu da minha boca, e não saia a voz não saia a minha voz. Nos salgueiros eles penduravam as suas harpas, porque não havia alegria, não havia motivo para eles cantarem, não havia razão para eles adorarem, e penduravam os seus instrumentos musicais nas árvores chamadas salgueiro. Eles falavam: Senhor, lembra-te quando este povo invadiu Jerusalém. Eles gritavam: arrasaia, arrasaia.
até o seu alicerce, arrasaia. Lembra-te disso, Senhor. 70 anos inicia-se, mas Deus é um Deus que faz a ferida, mas Ele é o Deus que também passa o bálsamo. Ele é o Deus que corrige, mas Ele é o Deus que também afaga. Ele é o Deus que dá a sentença, mas Ele também é o Deus que orienta. Diz a Bíblia no livro de Jeremias capítulo 29, no versículo 10 e 11, diz a Bíblia Sagrada que Deus então orienta, Deus então fala com o seu servo Jeremias, e diz para ele: Jeremias, assim diz o Senhor, eis que 70 anos, passados 70 anos, eu visitarei uma vez mais o meu povo. Passados 70 anos, eu cumprirei a minha boa palavra sobre vós, porque eu bem sei do pensamento que eu tenho sobre o meu povo, pensamento de paz e não de mal. Eu sei o meu pensamento acerca do meu povo, pensamento de paz e não pensamento de mal. Diga para este povo que daqui 70 anos eu os visitarei, eu mudarei o cativeiro. Levanta a mão para o alto. Há um tempo que nós passamos pela prova, pela dificuldade. Há um momento necessário que nós passamos pela olaria de Deus, e se faz necessário, mas o Senhor visitará a tua alma, o teu coração, e Deus mudará o cenário. O Senhor orienta através de Jeremias. Alguns teólogos dizem que eles já estavam no cativeiro, possivelmente 2 anos, e o Senhor orienta: plantai, edificai, orai pela cidade para que haja paz, dai os vossos filhos em casamentos, casais, não ouçam os profetas enganadores, porque eu vos visitarei daqui 70 anos. Mas interessante que Deus é um Deus tão fiel. 150 anos antes, Deus já havia falado e citado o nome de um homem. Diz-nos a Bíblia, no livro de Isaías, capítulo de número 44, no verso 28, o Senhor diz: quem diz de Ciro? Deus já está falando através de Jeremias. 150 anos antes, 150 anos antes de Ciro nascer, o Senhor já citava o nome dele, e já falava: é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: sê edificada Jerusalém, e ao templo funda-te. Jeremias, o profeta Isaías também o cita no capítulo 45, no verso 1: assim diz o Senhor ao seu ungido. Deus o chama de meu pastor, Deus o chama de ungido. Quando diz-nos que o rei Ciro, ele soube que Deus havia citado o seu nome 150 anos antes, ele então resolve algo. Ciro toma uma atitude, o império babilônico cai, e Ciro se levanta. Deus é o Deus que levanta reis. Daniel 2:20, se não falha a minha memória, Deus é o Deus que estabelece tempos, Ele estabelece reis, Ele muda rei, Ele coloca governo, Ele muda governo, Ele coloca poder, Ele tira poder. Não há soberbo que permaneça diante dEle, não há orgulhoso que permaneça diante dEle, cai por terra.
o império babilônico cai, o império medo-persa se levanta, e Ciro toma uma decisão, e Ciro, ele declara que aquele povo não ficaria mais cativo. Quando eu olho para a Bíblia, no livro de Esdras, no capítulo de número 1, no versículo de número 1, despertou o Senhor o coração de Ciro. Deus vai no coração do poderoso, e no coração de Ciro, Deus mexe e diz: libera o meu povo, manda meu povo embora. E Deus mexeu no coração de Ciro, o rei da Pérsia, o qual fez um decreto, e este decreto era um decreto de libertação. Levanta a mão comigo. O Deus que promete é o Deus que cumpre. O Deus que promete a sua palavra é o Deus que cumpre. Deixa eu liberar algo sobre a tua vida nesta manhã de festa. 31 anos desta igreja Evangelho Quadrangular no Costa Rica. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Haveria dito e não cumpriria, haveria falado e não estabeleceria a sua palavra. Com a mão erguida, com a mão erguida, abra tua boca e diga: eu te adoro nesta manhã, eu te adoro nesta manhã. Diga para ele: eu te adoro nesta manhã, eu te glorifico nesta manhã. Deus dá uma ordem: Ciro, liberta o povo de Israel. Aleluia. Eu sinto a graça do Espírito de Deus aqui nesta manhã. Oh, aleluia. Eu sinto a graça do Espírito de Deus nesta manhã. Ciro dá um decreto, e quando este decreto chega até o povo de Deus, irmãos, Deus é o Deus que dá decretos, e o decreto muda a história. Por falar em decreto, eu estava estudando isso ontem à noite. A minha alma foi tocada, porque Deus é um Deus que muda cenário completamente. O decreto de Ciro é um decreto de liberdade. 70 anos de cativeiro acabou, a liberdade chegou. O Ciro ergue o decreto, e é um decreto de liberdade. Amã, um homem que planejou, maquinou de forma estrategicamente maligna, e diz: vou exterminar o povo judeu. Ele preparou tudo. O decreto de morte estava assinado, o decreto de morte está pronto, mas Deus entrou na história, e quando Deus entra no meio da história, Deus levanta uma jovem chamada Ester. Ester roga ao rei. O rei muda o decreto, o rei estabelece outro decreto. Aonde há um decreto de morte, de forca, Deus dá um decreto de vida, de vida. Levanta a mão para o alto, levanta a mão para o alto. Aonde há um decreto de morte, Deus muda o decreto, e vem um decreto de vida, de vida. Receba a vida nesta manhã, receba a saúde nesta manhã. Saúde, saúde física, saúde psicológica, saúde emocional. Enquanto você adora, o Espírito de Deus visita a tua alma nesta manhã. Deus é o Deus que muda decreto. Decreto de morte na mão do homem, decreto de vida na mão de Deus. Deus é tão fantástico que, além de Deus mudar o decreto, eu achei tão fantástico, porque Deus muda o decreto. O anel que era de Amã vai para o dedo de Mardoqueu.
A casa que era de Amã, agora tem outro dono. Sabe quem é? O judeu Mardoqueu. Esther capítulo 8, versículo 16. E houve entre o povo luz, gozo, alegria, e o povo exaltou o nome do Senhor. Eu não posso ir para casa sem falar o terceiro decreto. Havia um decreto de condenação, havia um decreto de inferno para a raça humana. Mas Jesus veio, Ele desceu à terra, tomou a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, foi fiel até a morte, e morte de cruz. Lá vai o Filho de Deus, sobe no Calvário, entrega-se a si mesmo, e vai para a cruz, derrama sangue na cruz, coroa de espinho, cravo nas mãos, cravo nos pés. Perto das 3 horas da tarde, Ele ergue a voz e diz: Tetelestai, está consumado. Levanta a mão para o alto. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Diz a palavra do Senhor, Colossenses capítulo 2, versículo de número 14. O escrito, a cédula que era contra nós, Ele a tomou e cravou na cruz. O decreto de perdição eterna, o decreto de inferno foi mudado. O decreto que Jesus nos deu é decreto de vida, 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 vida eterna. Eu vou para o céu. Você vai para o céu. Você vai para o céu. Diga comigo: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Não por nossos méritos, porque nós não temos mérito, mas nós temos mérito porque Ele mudou o decreto. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, Ciro chega e diz: aqui está o decreto, libera meu povo, manda meu povo embora, libera o povo hebreu. Eles vão saindo do cativeiro, e quando eles vão saindo do cativeiro, eles falam assim: quando nós estávamos voltando a Sião, estávamos como os que sonham. Você já percebeu que o sonhar, ele passa por uma linha interessante? Porque quando você sonha, você não sabe muito bem definir se aquilo é fantasioso ou se aquilo é algo tão real para os nossos dias. Quando eles dizem estávamos como os que sonham, eles estão falando, era tanta a bênção, o que Deus fez era tão grande, que nós estávamos em êxtase, boca aberta. Aleluia, olha o que Deus fez. Deixa eu te contar uma coisa: Pedrão está dentro da cadeia. Pedro vai morrer no outro dia. Pedro está entre 2 soldados, mas Pedro tem uma paz na sua alma tão grande que ele dorme. Às vezes nós temos algum boleto para pagar e o boleto tira o sono. Pedro vai morrer no outro dia, mas está dormindo. Mas tem uma igreja que está orando por Pedro. A oração ainda tem poder. O pastor falou há poucos minutos. Deixa eu te dizer uma coisa: a oração ainda movimenta a mão do dono do mundo. A oração não caiu de moda. A oração continua poderosa, viva, atuante, operando maravilhas. A igreja estava orando por Pedro, e de repente um anjo desceu ali, toca em Pedrão, na sua ilharga, na sua costela, e diz: vamos, Pedro. Pedro está saindo. A primeira porta faz, abriu. Hoje nós temos controle, né? Deus já tinha lá naquela época. Abriu. Passa a segunda porta.
a porta abriu. Pedro, diz a Bíblia, Atos capítulo 12, que Pedro estava vendo aquilo e pensando que fosse um sonho. Deus está me tirando daqui. Pedro sai do lado de fora. Pedro fala: é um sonho ou é real? Êxtase, sonho. Lucas capítulo 24, versículo 41. Jesus apareceu aos 11 e eles estão olhando para Cristo ressuscitado, e eles estão boca aberta, sonhando, em êxtase. Jesus olha para ele e diz: meus filhos, vocês estão me olhando, olha aqui, eu sou carne e osso, vocês têm comida aí? Os discípulos de boca aberta, sonhando. Então dão para ele pão, dão para ele mel. Jesus então celebra aquele momento. Deus já fez algo em sua vida que você parou e disse: meu Deus. Deus já fez isso em tua vida, de você parar e dizer: olha o que Deus fez, olha o que Deus fez. Meu Deus, estávamos como os que sonham. Irmão, tem maravilhas que Deus faz em nossa vida, que nós ficamos de boca aberta, pensando: Senhor, é real? Ou eu estou sonhando que o Senhor está fazendo isso? Estávamos como os que sonham. Então a nossa boca, que é lindo, irmão, a nossa boca se encheu de riso. Quando você sorri, você articula todos os músculos do seu rosto. Deixa eu te falar uma coisa: você já sorriu hoje? Já deu um sorriso hoje, crente? A nossa boca se encheu de riso. A primeira coisa que Deus dá para eles quando eles estão saindo é alegria, que 70 anos eles haviam perdido. A nossa boca se encheu de gozo, a nossa boca se encheu de riso. Deixa eu te falar uma coisa: há coisas que Deus faz em nossa vida que nós sorrimos e louvamos a Deus pela sua bondade. Eu tinha um sonho de um dia escrever um livro. Sonhava, tinha um sonho, até que um dia Deus abençoou, Deus me deu graça, escrevi este livro. Quando eu escrevi este livro, e lembro-me o dia que os livros chegaram, eu peguei assim, eu falei: meu Deus, como o Senhor é bom. O Senhor me tirou de lá do mundão velho, da lata do lixo, do mundo do pecado. O Senhor me tirou de um lugar terrível, charco de lodo, lamaçal de pecado. Salmo 40, verso 2. Tirou-me de um charco de lodo, de um lamaçal de pecado. Firmou os meus pés, colocou-me sobre uma rocha, pôs um hino de louvor na minha boca. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no nome do Senhor. Deus realiza sonhos de crente. Levanta a sua mão assim, deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Deleita-te no Senhor. Nesta manhã, deleita-te no Senhor. Racamanácia, deleita-te no Senhor, porque Ele concederá os desejos do teu coração. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos, os sonhos do teu coração. Nesta manhã, eu lhe afirmo que Deus é o Deus que realiza sonho de crente. Eu tinha um sonho de um dia ir para a América, os Estados Unidos, e sempre sonhava, um dia eu vou lá, um dia Deus vai abençoar.
E um dia eu estou em frente à Casa Branca andando, e eu lembrei de que eu sempre tive um sonho de um dia ir para aquele local. Deus é o Deus que conhece os seus sonhos, o interior do teu coração, e Ele é o Deus que realiza sonhos. A nossa boca se encheu de riso, mas não somente o rosto, a face teve um sorriso. Deus vai mais profundo, Deus vai na alma. Por quê? Olha só o que diz a Bíblia: então a nossa boca se encheu de riso, a nossa alma se encheu de alegria, a nossa língua de cânticos. Eles voltaram a cantar, eles voltaram a cantar. 70 anos com a harpa no salgueiro, tiraram a harpa do salgueiro, estão sorrindo, e há um cântico, o cântico vem da alma. Eles estão agora adorando ao Deus de Israel, estão adorando ao Deus de Israel. Deus mexe não somente no seu rosto, coloca um sorriso, mas Deus coloca de volta o desejo de louvar, de entoar novamente ao nome do Senhor. Aqueles que olharam e viram eles indo cativos, é os mesmos que estão olhando agora e dizendo: grandes coisas fez o Senhor a estes. Os mesmos que viram eles indo para o cativeiro são os mesmos que estão dizendo: grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas fez o Senhor por eles. 31 anos que Deus plantou esta igreja neste bairro. Quantas maravilhas, quantas curas, quantas libertações Deus fez desta casa. Quantas vidas entraram tristes, pensando em acabar com a sua vida, e saíram por aquela porta renovados, dizendo: eu tenho esperança em Cristo, eu tenho esperança em Cristo. Grandes coisas fez o Senhor nesta igreja, através desta igreja, através desta liderança, que somente a eternidade irá revelar. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Se as nações estão falando que grandes coisas fez o Senhor a estes, eles dizem também: grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Repare que verso 1, verso 2 e verso 3, todos os verbos estão no passado. Percebam que eles estão falando de algo que já aconteceu. Chegaram em Jerusalém. Quando chegaram em Jerusalém, eles se deparam com uma cidade destruída, eles se deparam com o templo arruinado, eles se deparam com os muros destruídos, e eles fazem ao Senhor uma oração. Se você olhar o verso de número 4, é interessante que eles oram. Alguém ora e fala com Deus algo muito sério. Ele diz assim: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, ó Senhor. Mas escute, eles não estão mais no cativeiro, eles já estão na terra, eles já estão em Jerusalém. Mas a destruição era grande, os desafios eram grandes, as dificuldades eram grandes, os obstáculos eram gigantescos. E então, o que fazer? Vamos clamar. E alguém clama e diz assim: faze-nos regressar outra vez do cativeiro. Eles estão falando: Senhor, assim como o Senhor fez um milagre lá no começo, faz de novo agora. Faz de novo agora. Os desafios são grandes. Faz de novo agora. Senhor, sabe como nós queremos e clamamos? Que o Senhor faça o sobrenatural. Assim como
as correntes do sul, assim como as correntes do Negueb. Deixa eu te explicar isto. Essa região do Negueb é uma das regiões mais secas, mais áridas. Por 11 meses não tem chuva, mas somente um mês há chuva nesta região. É seco, é árido, a terra se fende, há sulcos abertos na terra, porque a terra está extremamente seca. Mas há um fenômeno que desce daquelas montanhas, o gelo derrete, e então a chuva desce, e aonde havia sequidão, agora passa um caudaloso rio. Aonde havia seca, agora as águas descem como se fosse um rio do nada nascendo. Aquele rio desce e enche a região do Negueb, e aonde havia sequidão, agora tem um rio caudaloso passando. Aonde havia sequidão, agora tem um rio caudaloso passando. Aonde havia sequidão, Deus muda o cenário, e agora é um rio que está passando. Deixa eu liberar algo sobre a tua vida. Erga a tua mão comigo assim, erga a tua mão. Aonde havia sequidão, haverá um rio passando no mesmo lugar. Aonde havia sequidão, haverá um rio, caudaloso rio, passando por aquele mesmo lugar. Deixa eu liberar algo sobre tua vida. Diz a palavra do Senhor, Cantares capítulo 2, versículo 11: vede, o inverno já passou, aparecem as flores da terra. O tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Aonde havia sequidão, haverá rio passando, rio passando. Aonde havia escassez, haverá abundância, abundância, abundância. É interessante que alguém olha e diz assim: faz de novo, outra vez, como as correntes do sul, passa aqui de novo. E aí então, verso 5 e verso 6 é algo interessante, porque é um desafio do trabalho. Irmãos, a bênção vem, mas há um trabalho a ser feito. Pergunta para o pastor Valdecir, todos esses anos que ele está aqui, quanto trabalho, quanto desafios, quantas lutas, quantas dificuldades. Ninguém viu, mas Deus viu. Quantas vezes o líder desta igreja, o pastor Valdecir, passou por angústia, sofrimento. Há um trabalho a ser feito. Mas interessante que eles dizem assim: os que semeiam em lágrima. Me explique isso, pastor Marcelo. Vou te explicar. Eles têm que semear. A terra está destruída, escombros, ruínas, mas eles têm que semear. Eles têm que tirar uma parte da semente que vai para a mesa e semear. Deus nos dá semente para semear e o pão para comer. O pão você come, a semente você não come. A semente você semeia. Só que a terra está árida, a terra está completamente ressecada, e aquele que semeia, ele vai chorando. Porque já tem pouco, mas ele vai semeando. Ele semeia chorando porque a terra está seca, árida, o solo está todo rachado, mas ele tem que semear. Ele vai semeando, andando e chorando, andando e chorando, andando e chorando. Ele vai pregando, andando e chorando, mas ele vai pregando, ele vai cantando, ele vai louvando, andando e chorando. Você veio aqui nesta manhã
Só Deus sabe como está o teu coração. Mas você veio andando, chorando e glorificando, andando, chorando e adorando. Você veio ao templo andando, chorando e adorando. Adorando. Os que semeiam em lágrima. Já semeou com lágrima, irmão? Lembro de uma viagem que eu fiz. Eu estava numa prova tão grande, pastor, uma luta tão grande. Eu saí de casa, comecei a chorar. Peguei a pista, fui chorando, dizendo: Senhor, me ajuda, me socorre. Viajei por todo o período chorando, derramando lágrimas, dizendo: Senhor, me ajuda nesta prova, me dá uma porta de escape. Cheguei na porta da igreja, desci, enxuguei a lágrima, lavei o rosto e fui pregar. E preguei naquela noite. Voltei para casa, entrei no carro, angústia, aflição. Eu vim andando, chorando e adorando, andando, chorando e adorando. E Deus abriu a porta de escape, e Deus operou o milagre. Andando e chorando, continue a semear a palavra. Andando e chorando, continue a louvar o nome do Senhor. Com dinheiro ou sem dinheiro, continue andando, chorando e semeando. Aleluia. Com saúde ou sem saúde, continue andando, chorando e semeando, porque Deus é o Deus que vai operar o milagre. E sabe qual é o milagre? Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Sabe o que é isso, irmão? Fidelidade. Muitos pararam, mas você continuou. Muitos desistiram, mas você continuou. Muitos voltaram atrás, mas você continuou andando e chorando. Sabe o que vai acontecer? Voltará. Deus é fiel. Voltará com alegria, voltará com júbilo, voltará com satisfação, trazendo consigo os seus molhos. Há uma recompensa para o teu trabalho, há uma recompensa para o teu serviço. Eu paro agora. Há uma recompensa para tudo aquilo que você faz no reino de Deus. Pedro pescou a noite toda, não apanhou nada, jogou rede de um lado, jogou rede do outro, tentou de todas as formas e não conseguiu nada. Sabe o que é isso? O homem usou recurso humano, técnicas humanas, conhecimento humano, lançou a rede por onde podia lançar e não apanhou nada, não teve resultado, não teve êxito. Mas pela manhã, sabe quem está chegando ali? Jesus Cristo. Rai, aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem, ela vem, ela vem. Levanta a mão, porque vai vir a alegria. O choro dura uma noite. Uma noite fala de um período, de um momento de lágrima e de dor. Um momento que parece que nada funciona, nada dá certo. Mas fique em paz, acalme o teu coração, tranquiliza a tua alma. Jesus está vendo e já está chegando ao teu encontro. Pela manhã chega Ele, entra no barco de Pedrão, afasta um pouco da terra, o barco vira púlpito, Jesus prega. Aí Jesus vai falar com Pedrão. Ah, como eu amo essa passagem. Pedro, vai lá, volte ao mar, lança a rede. Senhor, eu não estou tendo resultado. Eu preguei a noite toda, joguei a rede a noite toda, eu não estou tendo resultado. Mas Senhor, volta lá, Pedrão, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Mesmo lago, mesmo barco, mesma rede, mesmo local. Não adianta você correr.
acalme o teu coração, fique na presença do Senhor, porque aonde houve humilhação, haverá dupla honra, haverá dupla honra. Pedro, volta lá, no mesma rede, mesmo lago, mesmo barco, mesma condição, porque agora Pedro está sobre uma palavra. Pedro volta, lança a rede, e diz a Bíblia que Deus deu a eles uma pesca maravilhosa. A segunda, vai andando e vai chorando, que o resultado vem. A segunda pesca, teve duas. Na segunda, o texto diz a quantidade. A Bíblia diz que jogaram a rede e pescaram 153 peixes grande. 153 peixes. Eu vou continuar até você falar comigo. 153 peixes grande. 153 peixes. Aquele que anda semeando, chorando, levando a palavra, ele receberá coisa 31 anos desta igreja, esta igreja triunfante, e nada vai pará-la. Ela vai seguir até a volta de Jesus, e Deus fará coisa grande. Fique em pé comigo, fique em pé comigo. Posso chamar o povo para orar, pastor? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu quero orar por tua vida. Eu quero orar para quem tem sonho. Cadê aquele grupo de louvor aqui? Vocês são fantásticos. Eu quero orar para quem tem sonho. Eu passava com o ônibus da empresa todo dia em frente à escola de engenharia. E um dia eu pensei comigo, eu falei: meu Deus, como que eu sonho de um dia sentar nesses bancos desta faculdade e me formar engenheiro. Eu passava de ônibus. Um dia eu já não passo mais com ônibus, eu já paro lá, eu já sento naqueles bancos, eu já sou um estudante. Depois de velho, cabelo branco, com criança correndo pela casa, lá estou eu fazendo cálculo integral, derivada, regras e estudando engenharia. Passaram-se um tempo, olha o que o Senhor fez, me deu a graça e me formei como engenheiro. Deus realiza sonho. Eu sonhava em conhecer América. Daqui a pouco, olha Deus me conduzindo ali, uma vez, duas vezes. Deus é fiel. Eu sempre, deixa eu te contar uma coisa. Eu me converti com 17 anos, e quando eu me converti, nasceu em meu coração um desejo de pregar. Eu queria pregar. Eu lia muito, orava muito, lia livros. Glória. E sempre fui dedicado a isto. E Deus está me concedendo o desejo do meu coração. Poucos dias atrás eu recebi um convite, e o pastor que me ligou disse assim: o senhor vem aqui na minha cidade? Falei: vou. Ele me disse: mas o senhor se importa? É uma garagem. Eu falei: agora que eu vou. O senhor se importa? Porque tem pouca gente. Eu falei: agora que eu vou. Glória a Deus. E fui naquela cidade, fui pregar para 10, 12 pessoas, em uma garagem. E preguei, pastor, como se eu estivesse pregando para 500 pessoas, com a mesma intensidade, mesmo amor, mesma graça. Entrei no carro, estou voltando para casa. E quando eu estou voltando para casa, eu senti que o Espírito Santo visitou a minha alma e aprovou aquela fidelidade. Passaram-se 2 meses. Eu fui pregar em uma igreja em São Paulo, uma catedral só de jovens e adolescentes. Tinha quase 1.500 jovens.
o joelho bateu um no outro, e eu falei: Senhor Jesus, eu estou com medo, já preguei para bastante gente, mas igual agora, o Senhor me ajude. 3 galerias, e o Senhor Jesus entrou lá, o Senhor deu graça, o Senhor deu graça. Eu quero te convidar, você que tem um sonho, saia do teu lugar e vem aqui à frente. Sonho, você que sonha um projeto diante de Deus, eu quero te convidar para você vir aqui à frente. Posso, pastor? Pode ser. Quero orar por tua vida. Quantos têm sonho? Venham aqui à frente. Foi como um sonho. Foi como um sonho. Foi como um sonho. Isso, acompanha ele aqui. Foi como um sonho. Sonhe. Quando o Senhor nos tirou do cativeiro, estávamos como os que sonham. Deus dará alegria no teu coração. Deus dará sonhos realizados aqui na vida de crente nesta manhã. Fecha os teus olhos e adore. Fecha os teus olhos e adore. Pode soltar o hino. Fecha os seus olhos e adore. Fecha os seus olhos e adore. O inimigo tenta laços, embaraços. Vai adorando. Vai adorando. Mas não vai. Eu estou vendo crente chorando. Oh glória. Eu estou vendo crente chorando. Eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Vai adorando, vai adorando. O Deus que realiza sonhos está aqui presente nesta manhã. O Deus que realiza sonhos está aqui nesta manhã. O Deus que realiza sonhos está aqui nesta manhã. O Deus que realiza sonhos está aqui nesta manhã. O Deus que realiza sonhos está aqui nesta manhã. O Deus que realiza sonhos está aqui nesta manhã. Realiza o sonho deste moço. Entra na vida dele com poder e graça. Não temas, sou contigo. Deus já Vai adorando, vai adorando. o caminho aberto pelas Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Realiza sonhos do teu servo. Realiza sonho desta tua serva. Nuvens que trazem chuva de Deus. Nesta manhã, entra neste projeto com ela. Entra neste projeto com este teu servo. Vem operando milagres, Senhor poderoso. O inimigo, Em nome de Jesus, opera o sonhos. inimigo tenta laços, embaraços. Realiza sonhos nesta manhã. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Aleluia. Foi como um sonho. Aleluia. Não estou sozinho nessa guerra, está comigo O braço forte do Senhor. Louve ao Senhor. Aquele que acalma ao vento, aquele que aquieta ao mar. Adore, adore, adore. Adore nesta manhã. Adore. Faz o leão jejuar. Oh, aleluia. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filho. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Oh, glória, adore. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz mover das fontes em meio ao deserto. Glória, glória, glória a Deus. Vai adorando, vai adorando. Eu vejo crente chorando. Aleluia. Eu vejo crente chorando. Eu vejo crente chorando. Aleluia. Eu vejo crente chorando. Vai adorando. Abre a boca e adora. 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 Enquanto os músicos vão solar, nós vamos orar. Levanta a mão para o alto comigo.
Levanta a mão para o alto comigo. Levanta a mão para o alto comigo. Levanta a mão para o alto comigo. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito de sabedoria, Espírito de poder, Espírito de graça, Espírito que veio sobre Daniel, Espírito que veio sobre José. Eu oro nesta manhã, juntamente com o pastor Moacir, Valdecir, nós oramos agora, nesta manhã. Venha a tua bênção, venha a tua bênção, venha, meu Deus, cumprindo sonhos do coração de crente. Há sonhos agora sendo apresentado diante do Senhor, projetos, alguns particulares, projetos, alguns familiares, projetos, alguns espirituais. O Senhor sabe de cada um deles. Realiza sonho, traz à existência o que não existe, assim como o Negueb corria aonde havia sequidão. Traz abundância, abundante chuva, abundante graça, abundância na vida da tua igreja. Eu te louvo nesta manhã. 31 anos que a igreja do Evangelho Quadrangular aqui no Costa Rica segue triunfando, segue vitoriosa, segue vencendo, segue triunfante, e assim continuará para a glória do teu nome, em nome de Jesus.